Vamos lá, pessoal. A gente tem uma agenda bem curtinha aqui, é mais para levantar alguns pontos de atenção, né, para essa fase de mudança. Relembrando, né, a gente começa, o investidor ele começa o investimento no EB5 antes de ser residente fiscal, então é importante ele ter um pouquinho de ciência do que agora a nova regra fiscal do brasileiro, residente fiscal no Brasil, com esse patrimônio fora, tá? Depois, falar um pouquinho sobre o processo de saída fiscal. Algumas pessoas até esquecem de enviar e acabam tendo aí reflexo fiscal nos Estados Unidos e no Brasil. A gente vai trazer alguns cuidados. E a gente trouxe aqui três estratégias pré-migratórias por conta dessa mudança fiscal. Alguns tipos de renda brasileiros podem ser tributados de uma maneira bem agravada nos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Fique à vontade para enviar dúvidas quando acreditarem ser necessário. Então vamos lá. Primeiro, como que inicia o processo? Você faz o investimento só, como o Fernando falou, né? Coloca o capital, dá a entrada na petição, nas petições, na verdade, e aí esse processo aqui você ainda é residente fiscal no Brasil. Tá? Então, lembrando, você começa o investimento estando no Brasil, o investimento você faz uma remessa bancária, comprova todo o capital, e aí o que a gente diz é comece o quanto antes for possível um planejamento pré-imigratório. O que é isso? Antes de você entrar nos Estados Unidos, você ter ali a oportunidade de se planejar de maneira que você consiga fazer ajustes no seu patrimônio antes de fato pisar em território fiscal, território americano, sendo residente fiscal no país. Pisou nesse país, fez a saída de fato, né? Pegou o avião, as coisas, etc., foi para os Estados Unidos. Aí você envia a comunicação de saída definitiva, a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de saída definitiva e declaração de saída definitiva também. Entra nos Estados Unidos, a gente tem uma diferença aqui de tempo, né, entre a comunicação e a saída fiscal, a gente vai falar um pouco mais de detalhe. E aí, depois de estar nos Estados Unidos como Green Card Holder, né, que vai ser o status desses investidores depois de ter o AB5 e ter pisado nos Estados Unidos, você precisa, no mínimo, fazer a declaração fiscal nos Estados Unidos. Tá? E aí, passando rapidamente aqui as tributações que a gente tem hoje, na verdade tinha, né, até 2023, e mudou isso para 2024 em diante. Até 2023, que é o que todo mundo ainda tem muita gente ainda acostumada com essa tributação, a gente tinha dois eventos, na verdade, duas possibilidades de tributação. A primeira é o Carnê-Leão, que envolve aí recepção de dividendos no exterior, rendas internacionais, aluguel de imóveis na pessoa física que sejam fora do Brasil. Esses tipos de renda, eles eram tributados até 31/12/2023 pelo Carnê-Leão, uma alíquota de 7,5% até 27,5%. Então, uma questão que gera muita dúvida das pessoas que residem no Brasil e têm investimentos em ações, enfim, em ativos internacionais. Os dividendos de empresas brasileiras, a gente ainda não tem imposto. Mas os dividendos de empresas internacionais, a gente tem imposto. Então, e sempre teve, desde o passado, né? Então, a tributação era de 7,5% a 27,5%, a gente vai ter algumas mudanças que a gente já vai falar. E a segunda forma de tributação é o ganho de capital, o famoso GCAP. O GCAP ele envolve tributação sobre juros, vendas de ativos, e quando você investe em empresas, na redução de capital você tendo uma variação cambial positiva, né? Então, por exemplo, abrir uma empresa no exterior, coloquei um dinheiro lá, porque no EB5, inclusive, você consegue eventualmente vir uma empresa internacional sua, né, para esse fim específico, fazer esse investimento. Mas, assim, investir numa empresa internacional, aportou capital, o câmbio estava quatro reais para cada dólar, quando você reduz capital, é um movimento que é permitido. Se o câmbio tiver, por exemplo, a 5, por essa diferença de 1, 15 a 22,5%. E o imposto era pago até o último dia útil do mês seguinte ao da recepção, da realização de um desses eventos, né? Então, até quem recebeu dividendos em dezembro, por exemplo, vai ter que pagar o Carnê-Leão 7,5, 27,5 até o último dia útil de janeiro. Tá? Tributação global. Então, no Brasil, a gente paga imposto e continua pagando, enquanto residente fiscal aqui, como no padrão na base universal. Então, todas as rendas mundiais são trazidas para a tributação no Brasil, independente de repatriação. E o que muda? A gente teve uma lei, a Lei 14.754, aprovada em dezembro do ano passado, dia 12 de dezembro, que mudou essa forma de tributação, tornando o processo um pouco mais simples.
Ele diz o seguinte: tudo que se tem fora do Brasil, que seja financeiro, vai ter a tributação fixa de 15% anual no imposto de renda. Tá? Então, vai investir na Golden Gate Global e, por exemplo, vai ter alguma remuneração, tem alguns projetos que têm remuneração, a tributação dessa remuneração será de 15%, porque você investe em ativos que não são ativos propriamente financeiros, mas não é um imóvel que você pode alugar, não é um aluguel seu, é uma remuneração que você tem por um investimento realizado internacionalmente. Tributação de 15%, paga em maio do ano seguinte, tá? Então você envia o imposto de renda brasileiro em abril, desculpa, geralmente. Esse ano teve uma gordura a mais aí, o fisco brasileiro liberou mais um mês, sendo em maio, mas tradicionalmente é em abril. Então você envia a declaração em abril e paga um imposto de 15% em maio. Caso alguém tenha imóvel no exterior, esses aluguéis de imóveis e as vendas dos imóveis, que podem gerar aí o ganho de capital, isso continua na mesma sistemática, tá? 7,5, 27,5 quem tem aluguel de imóveis no exterior e 15 a 22,5 quem vende ativos no exterior e tem lucro na conta em real. Se tiver lucro, você paga de 15 a 22,5%.